paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Se você não é inscrito em nosso canal, em primeiro lugar dê o seu like, depois inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas e também as nossas aulas semanais. Falei em dinâmica porque a cada aula que nós ministramos aqui no canal, logo abaixo da descrição desse vídeo, nós deixamos um link para que você possa acessar a nossa dinâmica e ajudar na aplicação da aula, tá bom? Nós também queremos dizer para você que estamos a cada dia tentando melhorar o nosso trabalho. Se você puder nos ajudar, tá bom? Nós queremos investir cada dia mais em uma qualidade melhor de vídeo. Enfim, nós queremos melhorar em tudo. E você pode nos ajudar nos mandando um Pix. Vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, tá? O valor que você sentir, o valor que você desejar, pode nos ajudar nesse sentido. Queremos investir nesse canal para o seu bem, para o seu aperfeiçoamento pedagógico, para lhe ajudar cada dia mais com as nossas aulas, com as nossas dinâmicas. E brevemente nós também queremos passar dicas pedagógicas para você também, tá certo? Então hoje nós vamos ministrar a aula de número 9, aula essa que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Esta aula, ela é uma aula bem importante porque antes de entendermos esta aula, precisamos voltar um pouco no tempo daquilo que nós já estudamos, né? Principalmente da aula A Estrutura da Bíblia, onde nós aprendemos na estrutura do Antigo Testamento, que está dividido em Pentateuco, histórias, poesias e profecias. E a aula de hoje vai falar justamente sobre a parte da história e da poesia. Então, a Bíblia, na verdade, como diz o escritor da nossa lição, ela faz uso dos mais variados tipos de gêneros literários para expressar a revelação divina. E nesta lição nós vamos estudar sobre histórias e poesias da Bíblia. E a lição desta semana, ela vai se utilizar de experiências e instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então, o primeiro tópico da nossa lição traz como título As Histórias do Antigo Testamento. O número 1 desse primeiro tópico fala sobre os livros históricos. Que livros são esses livros históricos? Esses livros, eles constituem a segunda divisão da Bíblia. Porque a primeira, como já falamos em aula anterior, é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés. E a segunda divisão são os livros históricos. Livro esse que começa com Josué e termina com o livro de Esther. São chamados de livros históricos porque em seu conteúdo predomina a história do povo do pacto. Então esses livros, eles narram a conquista de Canaã e também o estabelecimento de Israel no território de Canaã. E também o seu posterior fortalecimento e também a decadência, a queda, relata também o cativeiro babilônico e a restauração do povo ali na Palestina. Uma coisa muito interessante dizer para vocês é que esses livros, eles abrangem um período de aproximadamente entre 800 a 1000 anos. Então vai desde a invasão efetuada por Josué, no século XV aproximadamente, antes de Cristo, ou possivelmente no século XIII antes de Cristo. E vai até Neemias, em meados do século X antes de Cristo. Talvez até alguém ignore, né? Como é que começa no século XV ou XIII e vai para o século X? É porque quando nós contamos antes de Cristo, a ordem não é crescente, e sim decrescente, até chegar a Cristo.
tá? Então, continuando o que nós estávamos falando, a organização dos livros históricos da Bíblia hebraica está numa ordem bem diferente em relação às Bíblias cristãs. E nós já falamos isso em áudio anterior. Então, além disso, os livros de 1 Samuel, e também 2 Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, Esdras e Neemias, esses livros, eles são em par, são pares, né? Primeiro e segundo livro de Samuel é um único livro, primeiro livro de reis, segundo livro de reis, um único livro, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, também um único livro, Esdras e Neemias também formam um único livro na Bíblia hebraica. Dessa forma, os livros classificados como históricos nas Bíblias cristãs, eles são organizados da seguinte forma na Bíblia hebraica. Os livros de Josué, o livro de Juízes, Samuel e Reis, eles fazem parte de um grupo denominado de profetas anteriores, que por sua vez é uma subcategoria da divisão profetas da Bíblia hebraica. E os livros de crônicas, Esdras e Neemias, fazem parte de um grupo denominado de escritos. Já o livro de Ruth e Esté também pertence aos escritos do cânon judaico, mas eles são incluídos dentro de uma subdivisão chamada de rolos festivos. Talvez você até entenda que pelo fato de modificar a sua forma de organização, muda também o conteúdo. Na verdade, não é. O que muda é apenas a organização estrutural dos livros na Bíblia hebraica. Só a estrutura. Mas o conteúdo é o mesmo, não muda em nada. Tá certo? Os livros históricos, eles são muito importantes para todos nós, porque eles narram como Deus se revela e como ele se apresenta e também qual a sua mensagem. Eles mostram que Deus, ele não é um ser abstrato, não. Mas ele se revela na história, a um povo concreto, em uma data e uma determinada situação. É por isso que para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a história na qual ele se revela para o seu povo. Né? Então a revelação divina não é uma espécie de ditado, mas é um processo lento que acompanha a caminhada essa, né, de um povo escolhido pelo coração de Deus. Muito bem. Então, quando nós falamos no primeiro tópico da nossa lição, onde tratamos sobre as histórias do Antigo Testamento, nós também, no número 2, podemos falar sobre as histórias dos juízes, que é o número 2 desse primeiro tópico. E o que é que podemos falar a respeito deste assunto? Nós entendemos que as histórias dos juízes, essa mensagem, traz até certo ponto uma mensagem negativa. No entanto, ela não pode ser esquecida por nós, de forma que, inclusive, há um refrão no livro de Juízes que diz que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. É bem interessante isso. É por isso que eu falei que esse livro de Juízes, as histórias dos juízes, até certo ponto traz mensagens negativas. Então, porque se você for ler o livro de Juízes, você vai perceber que não havia lideranças sólidas e santas que orientavam o povo. Até mesmo os heróis libertadores não eram pessoas para ser imitadas. Sejam valentes como Gideão, Jefté, Sansão. Todos esses homens tiveram suas falhas. E se você for ler o texto do livro de Juízes, vocês vão perceber isso. Talvez alguém pergunte, por que um livro destes, né, ou dentro de uma categoria como essa, foi selecionado para compor a Bíblia? Na verdade, o próprio livro já explica. As maldades, todas ali descritas, aconteciam porque o povo fazia o que bem entendia, sem atentar para as instruções de Deus.
o povo teve que arcar com as consequências dos seus pecados. É por isso que o autor, até certo ponto desconhecido, né, desse livro, ele descreve que o povo ele fazia o que achava certo aos seus olhos. E caindo nas armadilhas que lhes trazia o convívio com os povos que não expulsaram completamente do seu meio quando Deus recomendou, né? Eles, antes de entrar na terra de Canaã, Deus deu uma orientação para eles. Olha, vocês, ao entrar, expulse determinados tipos de povos, descrito na Bíblia, que nós não vamos nos deter agora. Mas eles não expulsaram. E aí o que é que ocorre? Deus havia advertido eles, mas eles não deram ouvido. E esses juízes, que eram uma espécie de líderes militares temporários, eles eram pessoas que Deus inspirava para libertar o povo da situação opressora em que eles estavam vivendo lá dentro da terra de Canaã, pelo fato de não ter obedecido aquilo que Deus havia ordenado no início. Então, houve juízes que se mantiveram fiéis ao chamado. E juízes também que permitiram que os seus corações fossem pervertidos. Então, nós podemos ver, ao ler o livro de Juízes, que os juízes, ao lidar com os limites da liberdade, eles, de alguma forma, acabaram falhando. Não que o autor nos queira estimular a abrir mão da nossa liberdade, porque seu interesse é mostrar, na verdade, o uso irresponsável que muitos desses juízes, e até o povo de Canaã, né, que invadiu, fizeram uso desta liberdade. Então, não é do feito do autor do livro, cujo a descrição é um retrato do tempo em que cada um fazia o que era certo, né, para os olhos deles, visava apenas o próprio bem daquele povo. E apesar disso, o que nós podemos dizer é que, mediante o arrependimento do povo, Deus, ele várias vezes levantava libertadores para resgatar Israel desta situação de opressão em que eles viviam. E quem eram esses libertadores? E quem eram esses libertadores? Eram justamente os juízes. Essas histórias, elas apontam para a fidelidade e a misericórdia do Deus o qual nós servimos, que nunca abandona o seu povo, quando este povo ele se volta para ele e se arrepende de todo o coração. Porque é isso que Deus quer de nós. O número 3 desse primeiro tópico fala sobre as histórias dos reis. Muito bom esse tópico também, porque conforme nós já vimos, antes da monarquia, o povo de Israel, eles eram liderados por juízes, conforme já foi visto. Então, esses juízes, que eram líderes nomeados por Deus, que procuravam unir o povo contra os seus inimigos, em alguns momentos eles falharam. Não somente os juízes, mas o povo também falhou diante de Deus. Mas aí quando Samuel, o último juiz, né, já estava idoso, os israelitas, eles começaram a exigir não mais juiz, mas um rei, para ser igual ao povo que estava ao seu derredor. Nós queremos um rei, queremos o rei. E aí o que é que acontece? Bom, Samuel, já que o povo pediu, cumpre o desejo desse povo. E aí, antes do reino de Israel ser dividido, passaram 3 reis pelo trono de Israel. Saul, né, que governou 40 anos ali, na terra da Palestina. Teve também Davi, que também governou durante 40 anos. E temos também Salomão, que também governou por 40 anos. E durante o tempo em que Salomão obedeceu a Deus, o reino de Israel ficou um reino de paz, de tranquilidade. Mas aí o que é que acontece? Salomão começou a se casar com muitas mulheres que não eram israelitas e que adoravam outros deuses, não adoravam o verdadeiro Deus.
E pouco a pouco, Salomão ele começou a mudar o seu estilo de adoração. Começou a mudar o seu foco de adoração também. E foi adorar deuses das suas esposas, que não eram israelitas. O Senhor ele ficou irado com Salomão, com aquela atitude que Salomão tomou, e aí disse para ele, olha, eu vou tirar Israel de você. E vou tirar também Israel da sua família. O reino ele vai ser dividido em dois. A parte maior vai ficar com o seu empregado. Vai ficar com o serviçal seu. E só a parte menor vai ficar com a sua família. E foi justamente isso que aconteceu. Salomão ele foi um rei de obras grandiosas, gerando grandes despesas também para o seu povo. E para pagar essas despesas, o povo teve que arcar com muitos impostos. E estes impostos foi justamente o pano de fundo usado por Deus para dividir o reino. Por quê? Bom, após a morte do rei, o povo se dirigiu ao sucessor, que era Roboão, pedindo a redução dos pesados encargos colocados sobre eles. E Roboão, seguindo o conselho dos seus amigos, entre aspas, disse que o seu reino, o jugo seria mais pesado do que o do seu pai. E aí o que acontece? Após essa decisão de Roboão, o povo se negou a continuar sendo governado por ele. E aí levantaram como rei de Israel Jeroboão, ficando sob as ordens do rei Roboão apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Sendo assim, o reino de Israel ficou dividido, formando Judá e Benjamim o reino do sul, e o restante das 10 tribos, o reino do norte, que renunciou à lealdade ao trono de Davi e passou a abraçar Roboão como seu rei. O que é que o escritor da lição diz no seu livro? É algo bem interessante. O escritor da lição diz o seguinte: por fim, ambos os reinos quebraram aliança com Deus e a lista de pecados cometidos é enorme. E aí ele faz uma listagem. Veja só essa listagem que ele faz: idolatria, sincretismo religioso, imoralidade sexual, violência, litígio, injustiça social e também jurídica, dentre tantos outros pecados que eles cometeram. E aí o escritor da lição, no seu livro, continua dizendo, como consequência, os dois reinos foram levados para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. E em 586 a.C., Judá caiu diante dos babilônios. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus ele restaurou o trono de Davi. E no reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó, capítulo 42, versículo de número 2. E que o bem-estar de uma nação depende da fidelidade com Deus. Isso é muito importante. Não somente de uma nação, irmãos, mas de qualquer povo, de qualquer pessoa. Quer viver bem? Seja fiel ao Senhor. Então, o nosso primeiro tópico da nossa lição se resume nisso aí. O segundo tópico da nossa lição trata sobre os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Como vocês viram, no primeiro tópico nós estudamos a categoria dos livros históricos, sobre a história de Israel. E agora vamos para os livros poéticos, que são 5 livros, indo de Jó até Cantares de Salomão. O escritor da lição começa falando sobre os livros sapienciais e poéticos. Então, os livros sapienciais são os livros que tratam sobre a sabedoria e poéticos sobre as poesias. Bom, quanto aos livros poéticos, conforme nós já falamos, há 5 livros da Bíblia
que são considerados como poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E os livros poéticos, eles não tratam especificamente sobre a nação de Israel, mas eles tratam, né, de assuntos individuais do coração. Está relacionado com o que se passa no coração do indivíduo. Ele trata das experiências da vida, do coração do homem com Deus e da intimidade que devemos ter com Ele. É por isso que é interessante nós estudarmos sobre esses livros. As características peculiares da poesia hebraica é utilizar-se de paralelismo. Um paralelismo é identificado por ritmos de ideias, ao invés de ritmos de som, como é o caso da nossa poesia ocidental, né? Eles se preocupavam mais com a questão do paralelismo de ideias. Então, uma ideia se relacionando com a outra. Já no nosso caso, no Ocidente, não. A gente está preocupado que um som rime com o outro. A poesia hebraica não se preocupa com essa questão de rima, não. Mas é muito mais com o paralelismo de ideias. Então, há paralelismo de diversas formas. Paralelismo sinonímico, antitético, sintético, analítico, climático, emblemático. Enfim, são vários tipos de paralelismo. Uma grande vantagem desse recurso é que ele não se perde quando há uma tradução, pois, como já foi dito, o paralelismo ele é baseado em ideias e não em sons. Portanto, mesmo em textos traduzidos, como nós temos, né, nos dias de hoje, nós podemos ainda identificar os paralelismos em toda a riqueza original da poesia hebraica. Sapienciais. Por que nós chamamos os livros de sapienciais? Porque eles representam uma categoria literária que recolhe sabedoria em forma de provérbios, de poemas e até, muitas vezes, até de fábulas da experiência humana. O escritor da lição ele diz o seguinte: e a poesia expressa sentimentos e pensamentos, mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana e refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Então, esse número 1, ele é bem interessante para ligarmos também esse número 2, que fala sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó. Algo bem interessante eu achei no site teologiacompropósito.com. Um artigo lá onde o escritor ele trata sobre esses livros, chamado livro de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Jó, ele mostra ali no seu site, né, nesse estudo, que Jó é um livro de autoria anônima, embora os autores mais prováveis sejam Moisés e Salomão. Caso tenha sido escrito por Moisés em Midian, o livro ele certamente sofreu modificação nos tempos de Salomão. Mas é fato que a autoria de Jó é incerta. Esse livro ele tem como objetivo central mostrar como Deus usa as adversidades e a prosperidade para amadurecer o seu povo. E o que é que nós podemos ver nesse livro? Nós podemos ver nesse livro, de modo claro, a soberania de Deus sobre Satanás. E que este último, ele pode ser usado por Deus para cumprir um plano que Deus elaborou. Aliás, nós vemos que Satanás é o grande adversário do homem. E nós vemos nesse livro de Jó a resposta à clássica pergunta que muitos de nós fazemos: por que sofre o justo? Aliás, o erro dos amigos de Jó foi considerar que uma pessoa rica e saudável ela está bem diante de Deus. Ao final do livro, o próprio Jó
ele compreende que ter saúde ou riqueza não significa ter um bom conceito diante de Deus. Não. Neste livro nós vemos que, a despeito de ter saúde ou riquezas terrenas, a religião verdadeira é a confiança no verdadeiro Deus, tendo como alvo a ressurreição e o juízo final, que é o que diz Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. O que é que diz esse texto? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda a minha carne, na minha carne, aliás, né, ele diz, verei a Deus. Muito interessante. Já Provérbios, né, o livro de Provérbios, Salomão ele foi o autor da maioria dos textos, ou por que não dizendo, dos capítulos do livro de Provérbios. São em média do 1 até o 24. Agur ele foi o autor do capítulo 30, Lemuel do 31. E é interessante que esse livro ele foi escrito num período entre 950 e 700 a.C. Salomão ele proferiu, de acordo com a Bíblia, 3.000 provérbios a respeito de muitas áreas da vida. Porque Salomão foi um homem de grande sabedoria, como todos nós sabemos, dada pelo próprio Deus. E muito mais do que 800 provérbios que estão incluídos no livro de Provérbios. E esse livro, ele tem como objetivo nos mostrar que uma mente disciplinada e um modo de vida orientado pelos princípios divinos trazem grandes benefícios para a nossa vida. E também, inversamente, esse livro ele ensina que a disciplina e a falta de princípios trazem também malefícios para a nossa vida. Esse livro também adverte acerca de perigos que resultam em seguir os ditames da natureza interior e das paixões interiores da nossa vida. Em Provérbios é interessante que nós vemos uma apologia à sabedoria, especialmente no trecho do capítulo 8, versículo 22 a 31, onde aponta a sabedoria como ela existe desde a eternidade. Do ponto de vista neotestamentário, a sabedoria constante em Provérbios, lógico que é Cristo, né? Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 e 30. Cristo é a sabedoria de Deus. Vocês podem ver isso de acordo com o texto, né, onde diz assim: mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós, dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. É interessante que até mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, também ensina que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Já em Eclesiastes, irmãos, esse livro, ele é um livro bem interessante. Por que eu digo isso? Porque tanto o Cântico dos Cânticos, como Provérbios e Eclesiastes, eles foram escritos em fases distintas da vida de Salomão. Cântico dos Cânticos, ele foi escrito na juventude de Salomão. Já Provérbios foi escrito num período de meia-idade de Salomão. Eclesiastes, diferentemente dos dois livros que falamos, foi escrito em um período da vida de Salomão, onde podemos chamar da sua velhice. E diferentemente de Provérbios, que possui mais de um autor, Eclesiastes ele foi escrito unicamente por Salomão, em aproximadamente 935 a.C. E o objetivo do escritor desse livro foi demonstrar cientificamente e filosoficamente a futilidade da vida sem Deus, bem como demonstrar também a satisfação, a alegria de viver na percepção da soberania divina. Vale a pena, irmãos, ressaltar que a menção de Deus como Criador
ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, aonde Salomão ele nos convida dizendo: lembra-te do teu Criador. Então essa referência ela aparece posteriormente em outros livros, como Isaías, Romanos, 1 de Pedro. Mas vale a pena mencionar que esse livro ele é falsamente acusado de conter traços agnósticos, por revelar um notório pessimismo e naturalismo em algumas partes. Mas essa acusação cai por terra na conclusão do livro, onde o autor ele reconhece e expressa solenemente que o significado verdadeiro da vida só pode ser percebido quando a pessoa teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por fim, o número 3 desse segundo tópico fala sobre Salmos e Cantares de Salomão. Bem, o título Salmos reflete do grego psalmoi e psalterion. Ambos os termos eles entram em nossa Bíblia pela Vulgata Latina, que transliterou o grego. Então o termo psalmoi ele descreve um cântico ou um louvor, e o psalterion indica uma coleção de cânticos ou louvores. Outro aspecto também que nós podemos frisar neste livro é que o título hebraico Salmos é Terrilim, com o significado de louvores ou cântico de louvor. E era com essa finalidade, utilizado pelos israelitas, suas línguas, que o salmista escreveu. Então, o cântico ele sempre esteve presente na história de Israel. A nação cantava em todas as situações, inclusive até acompanhada por alguns instrumentos musicais. Desta forma, a mensagem principal dos salmos é o louvor, é a oração, é a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O livro de Salmo também é um livro de instrução, porque ele nos mostra como servir ao Senhor. Então, vários salmos são considerados pelos teólogos, como salmos proféticos ou messiânicos, pois ele se refere a Cristo ou à vinda de Cristo, e por isso existem muitas citações dos salmistas lá no Novo Testamento, justamente com o propósito de provar o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. E Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Esse é o quarto livro da terceira seção, chamado de Ketuvim, da Bíblia hebraica, E é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia cristã. É um dos 5 Megilot, ou seja, dos 5 rolos. E é um livro lido no Sabá, durante a Páscoa judaica, marcando o começo da colheita dos cereais e comemorando o êxodo do Egito. O escritor da lição, ele diz o seguinte: o livro de Cantares ilustra o compromisso, a identidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, teologicamente, nós podemos entender que esse amor ele é entendido como uma tipificação do caloroso relacionamento pessoal que Deus deseja ter com a sua noiva espiritual, que é a igreja, composta de todos os crentes redimidos que deram o seu coração para esse Deus lindo, maravilhoso e verdadeiro. O terceiro tópico da nossa lição, ele traz como tema uma mensagem ao coração. É bem interessante também esse tópico, porque ele já começa falando que esta mensagem ao nosso coração é uma mensagem de soberania. E o que é que podemos entender desse termo soberania? Ser soberano, na verdade, é possuir poder supremo e autoridade, de forma que alguém ele está em completo controle e pode realizar qualquer coisa que ele queira, inclusive conduzir a história.
E é isso que podemos falar a respeito do nosso Deus. Deus, ele é absolutamente livre, livre, porque ninguém ou coisa alguma pode detê-lo ou forçá-lo ou pará-lo. Não. Ele é capaz de fazer o que quiser sempre, em qualquer lugar que ele desejar. Para ser livre assim, significa também que ele possui autoridade universal, que ele tem poder ilimitado. E nós cremos nisso justamente pelas Escrituras Sagradas. O escritor da lição diz o seguinte: a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele também resgatou a Babilônia, o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Muito bem, gente. Então, jamais podemos duvidar de que o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o rei. Ele é a autoridade suprema sobre tudo o que existe, sobre tudo o que acontece na terra. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. Ele é soberano. Ele estabelece leis para o nosso mundo. Ele garante a aplicação da justiça. Ele também tem poder para perdoar e interferir no mundo quando e como ele quiser. Esse é o significado da soberania de Deus. Nós podemos entender também que Deus, ele permite tanto o sofrimento no mundo em que nós vivemos, né? Mas nós podemos ter a confiança de que ele está no controle e que no momento certo ele vai restaurar todas as coisas. Ao mesmo tempo, nos dá o privilégio de tomarmos decisões como seres humanos que somos, e essas decisões podem ser relevantes para nossas vidas, mas tem um tempo de interferir quando ele desejar, quando ele quiser, em qualquer decisão nossa, se assim ele desejar. Então ele é soberano, irmão, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é soberano sobre a vida de todos nós. Ele é soberano, quer eu aceite, quer você aceite ou não. Nabucodonosor, infelizmente, né, descobriu isso quando ele teve que comer capim como animal. O seu aluno, ele precisa ter consciência disso. Deus, somente Deus, é quem governa. O caminho dele é perfeito. E é interessante que às vezes nós queremos lutar. Há momentos, irmãos, em que é difícil entender a caligrafia de Deus, ou até mesmo aceitar aquilo que ele diz. Mas você deve ensinar ao seu aluno a orar, para que Deus ministre de maneira muito especial a ele e estarmos submissos à vontade de Deus. E quando nós estivermos também em dificuldades, nós precisamos orar a Deus, pedir a direção dele. Por quê, irmão? Para que Deus ministre de maneira muito especial a ele e ele possa estar, muitas vezes, né, submisso à vontade de Deus. E quando nós estivermos também em dificuldades, nós precisamos orar a Deus, pedir a direção dele. Por quê, irmãos? Porque muitos cristãos ainda não entrou num acordo com relação ao direito de Deus, principalmente o direito de conduzir a sua vida. Então conscientiza o seu aluno para que ele entenda que o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome do Deus Soberano é exaltado e que toda a glória deve ser dele e nunca nossa. Muito bem, gente. Então, voltando ao assunto, uma mensagem ao coração, nós falamos sobre a mensagem de soberania, mas também essa mensagem ao coração é uma mensagem de sabedoria. Sim, de sabedoria. Porque nós servimos a um Deus que é a fonte de toda a sabedoria.
E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria de Deus. Dentre eles, nós citamos, por exemplo, andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. Então tudo isso, irmão, são conselhos que vêm dentro desses livros chamados livros da sabedoria. No entanto, essas ações elas não devem jamais, conforme diz o escritor da lição, elas serem observadas de forma legalista, né? Depois que o cristão faz isso, ele achar que já merece as coisas. Não, elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, se Deus ele é a fonte de toda a sabedoria, é óbvio que só podemos ter acesso a ela se Deus comunicar para nós. Em uma lição passada, nós vimos que a sabedoria de Deus jamais pode ser obtida através do conhecimento natural ou do conhecimento teórico. Lembra disso? Então não importa o quanto os homens eles se esforcem, eles nunca conseguirão alcançar a sabedoria verdadeira, sabedoria que vem do alto, por seus próprios empreendimentos. Jamais. Uma boa notícia é que a sabedoria ela é um atributo comunicável de Deus. Os atributos comunicáveis eles são aqueles que Deus compartilha conosco, pelo menos em certa medida. Então, como o próprio Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, ele pode implantar princípios dessa sabedoria em nosso coração. Obviamente que o fato de Deus comunicar de sua sabedoria conosco não nos torna conhecedores de toda a sabedoria de Deus. Não. A infinita sabedoria de Deus sempre permanecerá inescrutável. Jamais o homem pode ter acesso a toda a sabedoria divina. Mas através da sua palavra, Deus ele comunica certa medida da sua sabedoria conosco, nos fazendo sábios. Os crentes, eles são convidados a orar a Deus pedindo que ilumine suas mentes para que eles possam ser sábios e conhecedores da palavra de Deus. De acordo com Tiago 1:5, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por isso temos na Bíblia os livros sapienciais, que são os chamados livros de sabedoria. Já o número 3 fala uma mensagem de adoração. Então os seres humanos, eles comunicam as suas emoções de maneira das mais variadas. Se você for observar, você vai perceber que verbalizar não é o suficiente. É por isso que nós encontramos outras formas de expressão, como por meio das artes, por exemplo, né? Algumas pessoas, elas se expressam por intermédio de palavras, da escrita, outras pela música, pela pintura, pela escultura, pela encenação, enfim, os meios são diversos. Davi, ele se expressou no seu íntimo, ou no íntimo dos seus pensamentos, por meio de quê? Do louvor e da adoração. Então o livro dos Salmos, ele é uma coleção desses seus pensamentos, como também do pensamento de outros, com louvor e adoração ao Senhor. Então, apesar de não termos atualmente o acompanhamento musical para os Salmos, nós temos as palavras. Lendo-as, nós podemos perceber alguns sentimentos de Davi, como alegria, regozijo, tristeza, desprezo, medo, angústia, força, segurança, raiva e até contrição a gente encontra. Então quase todos os sentimentos expressados ali no livro dos Salmos foram cantados a Deus pelo salmista. É como se ele fosse o confidente e o melhor amigo de Davi. Então o seu terapeuta pessoal. Davi ele foi um homem que não tinha medo de expressar
diretamente a Deus tudo o que ele estava sentindo. Não. A música era uma linguagem da alma do salmista Davi e uma parte integral de sua adoração pessoal a Deus. A verdadeira adoração, ela produz obediência sincera e produz também a certeza de desfrutar da obra completa de Deus. Que Deus abençoe e eu espero que esse ensinamento possa produzir um grande efeito na sua vida. A conclusão da nossa lição, como sempre nós afirmamos, atinja os objetivos da lição. Os objetivos da lição são bastante claros e você precisa, em primeiro lugar, destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá. Então você deve incentivar os seus alunos a crer que Deus ele é soberano e ele age na história. Nada acontece por acaso. Há um Deus no céu que manda, que comanda, e que todos nós somos os seus servos. Isso não quer dizer que ele vai estar o tempo todo interferindo na nossa vida, mas que ele tem o poder para isso, para interferir. A hora que ele muito bem quiser, isso ele tem. E o outro objetivo da lição é conhecer a estrutura e as características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Então é importante que você reforce a importância de nós seguirmos o exemplo da sabedoria divina e não da sabedoria humana. Então o seu aluno precisa estar muito consciente disso. A verdadeira sabedoria é do alto. E por último, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Então, irmãos, desafie os seus alunos a desenvolver um coração adorador. Desafie os seus alunos a ser alguém que louva ao Senhor, que engrandece a Deus com a sua vida, não apenas com a sua boca, mas a vida dele no seu dia a dia é uma vida de adoração a Deus. Esperamos que essa lição ela contribua para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome e por amor de Jesus.